Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o climatologista Carlos da Câmara. Bom dia, bem-vindo. Estava a ver o tempo no telemóvel. Não preciso. Normalmente tenho uma ideia do tempo que vai fazer e por estes dias não é difícil. Mas é um gosto de estar aqui com chuva sem ela. Também costumam falar sobre o tempo nas viagens de elevador? Também lança... Temos essa dúvida, de facto. Repare, eu sou climatologista, que é uma pequena diferença, porque eu não prevejo o tempo. Pois, entre meteorologista, mas para isso temos aqueles galos, não é? Que mudam de cor. Exatamente. E serve muito bem. E normalmente o que acontece é quando eu estou num jantar e sabem que eu sou climatologista, percebo imediatamente que toda a gente que está na sala percebe muito mais de clima do que eu. Arrefece logo a temperatura. Exatamente. Eu há muitos anos fiquei, quando me perguntaram, bom, como toda a gente sabe tudo, eu nem sequer preciso dizer nada. Levei um pontapé da minha mulher, mas quer dizer, mas pronto, mas... O Carlos da Câmara sabe como é que isto funciona? É nosso ouvinte habitual. Sou. Mas quer que eu recorde? Cinco perguntas. Se responder, recebe 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Exatamente. Vamos a isto? Vamos a isto. Vamos lá. A primeira é fácil, o tema é que não é assim tão fácil. Em que ano aconteceu o tsunami que matou mais de 230 mil pessoas na Tailândia? Bem, foi depois de 2000, mas não me lembro exatamente, portanto vou ter mesmo que pedir ajuda. Então, 2001, 2004 ou 2014? Eu acho que foi 2004. É sim, senhora. Certo. Desde então temos tido vários fenómenos extremos, dezenas de tempestades, cada uma com o seu nome. Há um ano tivemos as cheias em Valência, agora é o furacão Melissa. Carlos, este é o novo normal? Eu costumo dizer que para se falar em normal é preciso haver um equilíbrio da atmosfera. E esse equilíbrio não existe e muito menos desde a Revolução Industrial, em que, devido à emissão de gases com efeito de estufa, o que acontece é que há um desequilíbrio radiativo e, portanto, a atmosfera está à procura de um equilíbrio que ainda não encontrou e provavelmente não irá encontrar tão cedo. Portanto, o que eu posso dizer é que esta procura de equilíbrio leva a novos padrões, ou padrões, se quiser, mais intensificados, em particular o ciclo da água, que é muito mais intenso. E como o ciclo da água é mais intenso porque há mais energia disponível para o alimentar, o que temos é mais fenómenos extremos. Portanto, temos secas mais duradouras, mais frequentes e mais intensas, e em contrapartida temos cheias muitíssimo mais intensas e frequentes também do que existia. E a de Valência é um caso trágico, não é? Mas sim, bem paradigmático. E há forma de nos precavermos de tudo isto que está a acontecer? Em primeiro lugar, é preciso acreditar nos climatologistas que fornecem probabilidades. E uma sociedade evoluída deve utilizar as probabilidades para as converter em risco e, sabendo o risco, decidir quais as medidas apropriadas. Por outro lado, há um outro aspecto que também é muito importante e que é agilizar a cadeia de informação, ou seja, um meteorologista pode dar um alerta, depois esse alerta vai para a Proteção Civil e depois da Proteção Civil tem que ser descentralizado e, sobretudo, chegar à população. E depois há uma terceira vertente, que para mim é talvez a mais importante, até porque sou professor universitário, que é a educação. Voltando ao tsunami, há aquela história da criança que disse aos pais, quando viu o mar a recuar, para se irem embora e fugirem. E, portanto, mostra que a informação é talvez o aspecto mais importante. Eu digo sempre, se houvesse informação não havia negacionista. Mas há pouco dizia também que hoje em dia toda a gente parece saber muito sobre o clima, mas isso traduz-se, essa impressão de conhecimento traduz-se depois em capacidade de passar isso à prática de alguma forma?
O que acontece é que normalmente as pessoas gostam muito de se basear na intuição. Bom, é o nosso cérebro reptiliano, não é? Portanto, no fundo, é o que nos faz sobreviver. Só que... E às vezes é a dor nos ossos. Exatamente, exatamente. E, portanto, o que acontece é que estes fenómenos todos não são lineares, ou seja, uma pequena causa pode produzir um grande efeito. Quer dizer, muitas vezes ouvimos, lá está, à mesa, pessoas dizerem, então, mas eu estive a olhar na Wikipédia, o dióxido de carbono são 420 partes por milhão e quer-me fazer crer que uma coisinha tão pouca pode ter um efeito tão grande. Eu costumo dizer, dá-me licença que lhe ponha um bocadinho de cianete na ponta da língua. Ou seja, as pessoas... A sua mentalidade linear faz com que se tirem este tipo de ilações. Ou então, isto já houve muitas vezes temperaturas muito mais elevadas no passado, etc. E é difícil explicar às pessoas que o problema não é esse. Portanto, o problema é ser de origem humana e, sobretudo, a taxa que está a acontecer. A frequência. As pessoas dizem, está bem, mas também há anos mais frescos. Pois está, mas o problema é que a resposta não é como num circuito elétrico, mais voltagem, mais amperagem. Não. Pode acontecer que o forçamento esteja a aumentar, mas tenhamos diminuições devido a outro tipo de fatores. Portanto, tudo isto faz com que aqueles que acham que percebem, e se reparar, muitas vezes os negacionistas são, e sem desprestígio, não é? para a profissão, muitas vezes engenheiros, pessoas que estão habituadas a utilizar sistemas fechados e controláveis. E, portanto, transpõem aquilo que acontece em laboratório depois para a atmosfera. E é uma coisa que nós aprendemos logo desde que começamos a ter as aulas de dinâmica, é que as coisas não são nunca aquilo que a nossa intuição nos diz. E, portanto, temos que acreditar nas leis da física, temos que acreditar na matemática que traduz essas leis, temos que acreditar nos modelos e temos que acreditar nas observações. E as explicações não são muitas vezes de fácil transmissão. E aí talvez a transmissão caiba ao vosso lado, mas talvez caiba ao nosso conseguir traduzir isto por uma linguagem que toda a gente compreenda, não é? Exatamente. E nós temos muita sorte nesse aspecto, temos pessoas que nos ajudam muito. Carlos, próxima pergunta, para os 5 pontos. O IPMA foi fundado em 1946 com outro nome. Como Serviço Meteorológico Nacional. Esta foi... Já está. A evolução não é só de nome, não é? Calculo. O IPMA, tal como é agora, tem sabido adaptar-se a essas mudanças todas de que está aqui a falar? Tem, eu acho que tem, mas temos aquela pecha dos países latinos que é adorarmos mudar de nome. Eu lembro sempre do Leopardo, em que é preciso mudar para que nada mude, não é? Ou seja, se olharmos para, por exemplo, o Reino Unido, o Met Office é Met Office desde a sua fundação. Portanto, eu não me importava nada que isto continuasse a ser Serviço Meteorológico Nacional. Que seca, não é? Exatamente. Sempre o mesmo nome. Mas, de facto, e felizmente, as coisas têm evoluído, quer do ponto de vista de preparação dos recursos humanos, quer mesmo tecnologicamente. E eu também costumo dizer que as pessoas criticam muito os meteorologistas quando falham, porque normalmente não falham. É da mesma maneira que nós só falamos nos médicos que atuaram mal, não falamos nos que atuaram bem. Portanto, se repararmos, a taxa de acerto é brutal e quase sempre os extremos são previstos. Claro que eu não posso prever que vai ser exatamente em Lisboa, no bairro tal ou à hora tal, mas este mau tempo estava mais que previsto há não sei quanto tempo. Portanto, as pessoas deveriam olhar para estes avisos e tomar as devidas precauções. Por falar em avisos, há pouco já falou disso a comunicação. Não estamos a abusar dos avisos e dos alertas? Vamos lá ver. Eu lembro-me que quando era vice-presidente do Instituto de Meteorologia, um dos primeiros embates que tive foi com um autarca do Algarve que estava furioso porque ninguém o alertou. Tinha havido uma tempestade, um aviso, e depois essa tempestade, que foi extremamente grave, foi para a Espanha e, portanto, tinha evitado a sua cidadezinha. E estava muito irritado com isso e era muito difícil explicar que um desvio numa tempestade de 50 ou 60 ou 100 km não é nada. E, portanto, esse aviso tinha muita razão de ser. Agora, claro que há o problema que se abusarmos nos avisos, depois é o Pedro e o Lobo. É o Pedro e o Lobo, claro. As pessoas não acreditam. Portanto, tem que haver uma certa precaução. E também acontece que essa precaução até existe de uma forma natural, porque quando um meteorologista vê uma situação
muito anómala, põe sempre um bocado de travão às quatro rosas. Espera aí, será que é o modelo que está a dizer disparados? Portanto, há aqui um compromisso muito delicado em que eu, sendo universitário, felizmente não tenho nada a ver com isso, não é? Portanto, se falhar ninguém nota, mas é fundamental. Mas também acho que estamos a melhorar nesse sentido, porque as pessoas só notam quando o aviso falha. Porque quando o aviso acerta, ninguém, nem os órgãos de comunicação dizem atenção, estes meteorologistas foram fantásticos, acertaram. Não. Quando se falha é que é notícia, o que é bom sinal. Que é bom. Vamos à terceira Vamos, pergunta. 7 pontos. Há pouco falava do Leopardo, que além de um livro é também um filme. Vamos aqui a um outro filme, muito diferente do Leopardo, mas se calhar com alguma proximidade. No filme A Idade do Gelo, a personagem Diego é de que espécie? Boa pergunta, devia saber, mas o problema é que já não vi o filme, porque os meus filhos já não tinham idade e, de facto... Já é uma espécie já extinta. Bem, são uma espécie já extinta, eu ia arriscar um dinossauro, normalmente não é. Podia ser. Quer uma ajuda? Eu dou aqui uma ajuda. Então, preguiça, ornitorrinco ou tigre de dentes de sabre? Tigre de dentes de sabre, uma espécie não, Extinta. ajudou demais. Esta mas era uma personagem deste filme que retratava o período da idade do gelo, e a pergunta que lhe fazia Carlos da Câmara é se ainda vamos a tempo de travar as alterações climáticas, se já está criada uma dinâmica que, por muito que se faça, já não consegue ser travada, ou se a ideia de que podemos travar essas alterações também ela não é por si mesma demasiado antropocêntrica. Ora bem, perguntas. essa pergunta dá pano para mangas e é interessante a vários títulos. A primeira coisa que eu acho que é importante e que eu acho que é importante desmistificar essa ideia é de achar que as alterações climáticas é a natureza a vingar-se do homem. Há muito essa ideia, não é? Portanto, é a natureza. E eu digo, não, exatamente o contrário. É a natureza a tentar repor um equilíbrio perdido. E segue as velhas leis da termodinâmica, que dizem que um sistema tende sempre para o seu estado de equilíbrio. Portanto, o que acontece é que a natureza está-se nas tintas para o bicho-homem, não é? Portanto, essa é a primeira coisa. E, portanto, nós não podemos lutar nem contra nem a favor das alterações climáticas. Nós temos que nos adaptar e de mitigar os seus efeitos. Agora, como é que eu posso, de certa forma, mudar o caminho a meu favor? Mudando o forçamento a que ela está a ser sujeita. Mas isso tem vários problemas. Primeiro é que isso implica um esforço mundial. Isso é a primeira coisa. Porque, de facto, o forçamento, não é global. Em segundo lugar, implica que nós percebamos que todas as medidas que fizermos nesse sentido vão demorar muitas dezenas de anos a ter o seu efeito. Ora, nas nossas sociedades, sobretudo as sociedades ocidentais, mas hoje em dia eu diria já globais, em que a nossa cultura é do imediato, ninguém espera mais de uma legislatura para acontecer o que tem que acontecer. Portanto, vai ser complicado. Depois há o problema de, digamos, um problema moral, que é como é que nós, europeus ou norte-americanos, vamos dizer a um país que está em desenvolvimento, dizer, olha, agora não, que ainda não poluiu, claro. Mas não. Agora, qual é o lado positivo desta coisa? Volto outra vez à minha palavra-chave, que é não linearidade, que é se eu duplicar a causa, não duplica o efeito, pode quadruplicar ou quintuplicar. Que é, muitas vezes, isso leva as pessoas a dizer, então, mas para que é que a Europa há de estar a fazer tanta política de ambiente que nos custa dinheiro, que tem determinados impactos, se a Europa nem sequer é o maior emissor? E a resposta aqui eu dou em duas vertentes. A primeira é que os efeitos dos gases com efeito de estufa são cumulativos e, portanto, nós temos uma responsabilidade passada na medida em que, desde a Revolução Industrial, estamos a contribuir para esse forçamento. Mas muito mais importante do que isso é que todas estas políticas levam normalmente a novas políticas, a novos comportamentos e a novas tecnologias, e essas são exportáveis. E, portanto, este pequeno esforço pode vir a ter um grande efeito. Se me pergunta se eu acredito, olha, era bom demais, de facto, pudéssemos ter esse impacto.
Mas é uma discussão que está muito politizada, ou está a cair aqui para extremos ideológicos e a ciência fica um pouco perdida no meio disto tudo. Está, e para extremos ideológicos que à primeira vista me parecem estranhos, porque eu sou um homem conservador por natureza, e normalmente, se olhar para os conservadores, são aqueles que menos acreditam nas alterações climáticas. Eu digo, bom, se um conservador deve conservar, porque é que não há de conservar aquilo que é mais importante, que é todo o ambiente em que nós vivemos? Essa é uma interrogação que eu deixo. Já vamos falar precisamente da forma como esta discussão é tida a Carlos da Câmara, mas depois da quarta questão, que é esta e tem a ver com as COP, as Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que se realizam anualmente, e a questão é em que ano se realizou a primeira COP? Bem, a primeira não sei, a última sei que é este ano, sei a de Paris, que foi em 2015, que se eu não estou o a erro. Acordo de Paris, claro. A primeira, foi em Berlim. Eu acho que foi em 1998, para aí. Um bocadinho antes. Um bocadinho antes, mas foi em 1990. Deixa-me cá pensar. Foi em Berlim? Foi em Berlim, exatamente. Pois é, agora o meu problema é qual é a unidade, se é a década. 1990, assim redondo, vá. Racha a década ao meio e É ali a meio da ponte. O que é, fica 95? Exatamente. Esta foi sem ajuda. À primeira. Exatamente. Já vi que eu como professor não sou tão melhor tolerante. comissão de inquérito Já vi que é uma... Somos muito simpáticos. Não, pegando naquilo que estava a dizer, de facto, nós temos a discussão muito entre negacionistas de um lado e os chamados ativistas, se quiser, extremistas do outro, aqueles que vão destruir peças de museu, por exemplo. Este é um tema, de facto, que leva a extremismos. Isto é uma questão de opinião ou não? Eu já o disse, se for à internet... Aliás, a pergunta não vem daí. A resposta é um rotundo não. Isto é um problema científico e técnico. Portanto, é o mesmo que eu dizer se x mais 1 igual a 3, a pessoa diz 0. E depois isto é uma questão de opinião. Não é. Tenho muita pena. Não é. A ciência tem as suas regras. É como um jogo de futebol. Não vale meter golos com a mão. Há pessoas que gostam de jogadores que metem golos com a mão. Mas, de facto, e há até cientistas que metem golos com a mão. Mas, de facto, a ciência tem as suas regras. E a regra número 1 é haver determinadas leis que nós aceitamos. Eu digo, caramba, mesmo o Boaventura Sousa Santos, mais empedernido, acredita na lei da gravidade. Portanto, é uma lei que nós acreditamos que vale aqui e vale nos confins do universo. Portanto, a primeira coisa é, há um conjunto de leis, que são as tais regras, que nós aceitamos. Depois há um conjunto de deduções físico-matemáticas que levam a determinadas leis. E consegue-se, com isso, prever ou descrever determinados fenómenos. E depois há a experiência. Bom, no caso das ciências geofísicas, em particular da climatologia, não dá para fazer experiências. Mas as observações podem confirmar ou infirmar os resultados. Ora, o que acontece, por exemplo, com as alterações climáticas é que são observadas. Hoje em dia, quando vou apresentar coisas sobre alterações climáticas, já não falo no que vai acontecer daqui a 100 anos. Falo no que aconteceu nos últimos 30. Já nem uso argumentos estatísticos, basta olhar para os gráficos. Não é? Digo sempre, se isto fosse uma empresa, não estava feliz, só se vê aquilo a subir por ali assim. Portanto, essa é a primeira coisa, a observação. Depois, existe uma teoria que explica. Existem modelos que descrevem e que são capazes de fazer cenários. O resto não é uma questão de opinião. Onde pode haver uma questão de opinião é na mitigação, na forma de fazer política, etc. Isso aí somos nós como cidadãos. Mas esse é o ponto, não é? Pessoas ativistas como Greta Thunberg, estão a prestar um bom serviço à causa ou não? Do meu ponto de vista, não. Como também aqui há muitos anos, quando houve aquele filme de Day After Tomorrow, eu fui comentar isso a uma estação de televisão, eu lembro que o que eu dizia é que havia o perigo de ou caricaturar-se as alterações climáticas, as pessoas não tomarem isto como muito a sério, claro. Como eu também não tomo a sério um cartoon. Portanto, o problema é que estas coisas são sérias porque são subreptícias, no sentido de que a maior parte dos dias nós não notamos que elas existem, mas depois, quando vêm os fenómenos extremos e morrem pessoas e temos incêndios florestais e temos secas e temos migrações, de facto, isso é tem um impacto enorme e tem um impacto enorme. Estamos com muito pouco tempo. Última pergunta, agora falou está de com televisão, 14 neste está momento. Com 14. Esta
Vai lá, Antímio de Azevedo, tínhamos que falar de Antímio de Azevedo, provavelmente o meteorologista mais conhecido do país. De onde é que ele era natural? Onde é que nasceu? Dos Açores. Quer dizer, sabe qual é a ilha? Eu não sei se era de Ponta Delgada. Está certo, está certo. Era assim. Outros tempos, não é? Agora já brincámos aqui com o telemóvel. As aplicações do telemóvel estão a matar um bocadinho os meteorologistas e os climatologistas? Não sei. É o Dr. Google. Ainda ontem eu vi aqui a Inês Medeiros neste programa a dizer que, no fundo, apesar das salas de cinema estarem a desaparecer, não quer dizer que o teatro não esteja a reaparecer. Sim. E, portanto, no fundo, eu acredito é que a meteorologia como se fazia está morta. Mas há outras formas de fazer meteorologia. E esta ideia da ciência cidadã é capaz de ser uma ideia interessante e, portanto, aí o telemóvel funciona. Portanto, lá em casa é o telemóvel. Portanto, também tem aplicações no telemóvel para dar o tempo. Tenho a do IPMA, por exemplo, e que recomendo. E estas que vêm já com o telemóvel, são boas ou não? É assim, o que é que uma pessoa tem que fazer? Tem que ver as várias previsões. E porquê? Depois faz uma média. Mas repare-me, isso é o que faz qualquer gestor. Normalmente nós temos vários cenários, olhamos e vemos qual é a credibilidade. Portanto, normalmente essas aplicações são baseadas em modelos científicos. E, portanto, e depois também uma pessoa tem a experiência e já sabe, esta aplicação é melhor para determinado tipo de situações, aquela acredito mais, sei lá, quem faz surf, são normalmente especialistas nas aplicações que devem utilizar. Portanto, eu não sou nada contra as aplicações, continuo a dizer, eu utilizo a do IPMA, por clubismo por um lado, e porque sei como é que elas são feitas e acredito na metodologia que é utilizada. Carlos da Câmara, sai daqui com 19 pontos. Ótimo. Não é a máxima prevista para hoje, mas anda lá perto. Exatamente, anda lá perto. Foi um gosto tê-lo connosco. Obrigada. Foi um gosto. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Obrigado.